E aí galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com um grupo de atividades, né, referentes ao Teorema de Pitágoras. E eu coloquei uma animação na qual vocês podem ver que são construídos três quadrados nos lados de um triângulo retângulo, onde no lado maior do triângulo retângulo nós temos o quadrado representado pela cor verde, e nos dois lados menores nós temos os quadrados em azul e amarelo. E é claro que todos vocês sabem que quando a gente mistura as cores azul e amarela, dá a cor verde. E vocês podem observar que a soma dos dois quadrados menores dá o quadrado maior. Para ser mais exato ou mais preciso, a soma das áreas dos dois quadrados menores dá a área do quadrado maior, fazendo referência a um ponto muito importante da matemática, que é o Teorema de Pitágoras, em que o matemático grego Pitágoras ele percebeu que para todo triângulo retângulo, se você pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, você tem a soma dos dois catetos também elevados ao quadrado. E daí ele enunciou da seguinte maneira: a elevado a 2, ou a elevado ao quadrado, igual a b elevado a 2 mais c elevado a 2. Ou seja, a elevado ao quadrado igual a b elevado ao quadrado mais c elevado ao quadrado. Pessoal, então como eu estava dizendo, né, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E aqui eu trouxe uma outra animação, na qual vocês podem perceber, né, três cubos que foram construídos a partir da hipotenusa de um triângulo retângulo e de seus dois catetos. E o volume de água dos dois cubos que são posicionados nos catetos é igual ao volume de água do cubo posicionado na hipotenusa, provando mais uma vez a validade e a eficácia do Teorema de Pitágoras, na qual a medida da hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Tá certo? E aqui nós temos algumas atividades, né? Essas atividades elas foram apresentadas já para vocês, que são atividades resolvidas, né? A primeira questão é da PUC e o exercício ele diz assim: a soma dos quadrados dos três lados de um triângulo retângulo é igual a 32. Quanto mede a hipotenusa do triângulo? Então tem aí as alternativas 3, 4, 5 e 6. Mas primeiro nós vamos observar o que foi colocado no enunciado. Se eu pegar a hipotenusa A elevada ao quadrado mais o cateto B elevado ao quadrado mais o cateto C elevado ao quadrado, eu vou ter 32. Por outro lado, nós sabemos que, pelo Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, A elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Então, nesse caso, a gente pode fazer uma substituição. Eu posso ir lá nos valores que o enunciado indicou, né? A elevado ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado igual a 32, e substituir no lugar de B ao quadrado mais C ao quadrado por A ao quadrado. E olha o que a gente vai obter. Se eu substituir o B ao quadrado mais C ao quadrado por A ao quadrado, eu vou obter A elevado ao quadrado mais A elevado ao quadrado igual a 32. Nesse caso, A elevado ao quadrado mais A elevado ao quadrado é igual a 2 vezes A elevado ao quadrado, que é igual a 32. O 2 está multiplicando, eu tenho uma equação, então, para resolver, eu vou utilizar a operação inversa. Ele vai passar dividindo na forma de fração. Então, A elevado ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. Todos nós já sabemos que 32 dividido por 2 é
16. Então, A elevado ao quadrado é igual a 16. O 2 no primeiro membro está figurando na forma de potência, ele vai para o segundo membro na forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, a alternativa correta é a alternativa B, em que a hipotenusa A mede 4. Tá? Continuando. Milor Fernandes, em uma homenagem à matemática, escreveu um poema, do qual extraímos o fragmento abaixo. Às folhas tantas de um livro de matemática, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita, olhou-a com o seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides, fez da sua uma vida paralela dela, até que se encontrassem no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Bem, continuando, nós vamos ter que a incógnita se enganou ao dizer que era para atender ao teorema de Pitágoras. Deveria dar a seguinte. Bem, se eu observar, a incógnita ela disse que é a hipotenusa. E pelo teorema de Pitágoras, o correto seria ter dito que ela é igual, ou ela é o quadrado da medida da hipotenusa. Então, nesse caso, a alternativa correta seria ela dizer que sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Ou seja, a alternativa correta é a letra D. Okay? Continuando, nós nos deparamos com o exercício resolvido de número 3. Diz que uma árvore foi quebrada pelo vento e a parte do tronco que restou em pé forma um ângulo reto com o solo. Se a altura do tronco da árvore que restou em pé é de 12 metros e a ponta da parte quebrada está a 9 metros da base da árvore, qual a medida da outra parte quebrada da árvore? Bem, nós temos essa ilustração. Então, da base ao ponto quebrado, nós temos aí a medida de 12 metros, e da ponta da árvore que tocou no solo até a sua base, nós temos aí a medida de 9 metros. E perguntou o exercício qual a medida da outra parte quebrada. Ou seja, essa outra parte quebrada vai corresponder à hipotenusa do triângulo retângulo. As alternativas estão aí, né? 15, 13. E, nesse caso, nós teríamos A elevado ao quadrado igual a B elevado ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Como eu disse a vocês, os dois valores apresentados no enunciado, o 12 e o 9, são os catetos. Então, A elevado a 2 igual a 12 elevado a 2 mais 9 elevado a 2. Efetuando os cálculos, nós temos que 12 elevado a 2 é 12 vezes 12, 144. E 9 elevado a 2, 9 vezes 9, 81. 144 mais 81, 225. Então, A ao quadrado é igual a 225. O 2 no primeiro membro figura como potência, ele vai para o segundo membro na forma de raiz quadrada. Então, A igual a raiz quadrada de 225. Portanto, A igual a 15. A parte quebrada é igual, mede 15 metros.